Queridos amigos, senhoras e senhores, que a bênção do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos já participando, de certa forma, da Páscoa cristã, e o espírita fica convidado a explicar como nós vemos a ceia pascal, como nós entendemos a ressurreição do Cristo. É importante que nós espíritas tenhamos assim uma visão panorâmica, as razões, a origem da Páscoa em sua longa história, em sua história milenar. A Páscoa, no que concerne a ceia pascal, ela destaca-se com mais proeminência no ano de 1250 a.C., época em que Moisés fora escolhido por Deus para libertar os hebreus que se encontravam escravizados no Egito. Por essa época, o faraó, que tinha como escravos o povo hebreu, não pretendia abrir mão dessa mão de obra, e Moisés comunica a Deus, porque naquele tempo, façamos um ligeiro parênteses, não se compreendia que Deus não fala diretamente a nós, porque Deus não tem forma humana, forma física. Mas, até para justificar a autoridade das recomendações, Moisés e os profetas diziam: eu falei com Deus, Deus falou comigo. Sabemos através de Jesus que Deus jamais foi visto por alguém. Ninguém sabe como é sua forma, nem como é seu parecer. Portanto, Espírito enviado de Deus apresenta-se a Moisés e diz para ele que ele deveria ir ao faraó e solicitar que fosse libertado o povo hebreu. É claro que o faraó não cedeu. Não cedeu porque não ia perder aquela mão escrava que fazia todas as edificações. E Moisés então lança 10 pragas sobre o Egito. E a 10ª praga, a última praga, consistia em um anjo da morte vir visitar a terra, sobrevoar a cidade do Egito e exterminar e matar todo primogênito de todas as casas do Egito, seja ser humano, seja animal. O primeiro filho, o primogênito, morreria, fosse do gado, do animal doméstico ou do ser humano. Então Moisés pergunta: mas e o nosso povo vai também ser sacrificado? Diz: não. O anjo da morte, ele virá e não
entrará na casa do povo de Israel. Mas para que ele identifique rapidamente que aquela casa é dos filhos de Israel, é da descendência de Abraão, recomende ao povo hebreu que sacrifiquem cordeiros sem mácula, retire o sangue e pinte as portas das casas com sangue de cordeiro imaculado, para que o anjo da morte, quando sobrevoar a cidade, venha perceber que aquela casa não vai ser visitada pelo fatídico momento da morte. E assim foi feito. Os hebreus, cada família matou um cordeiro sem mácula, retirou o sangue, pintou as portas, reservou o cordeiro para ser assado e houve naquela madrugada o clamor terrível. Todas as casas egípcias foram visitadas pelo anjo da morte e todas as casas viram os primogênitos serem arrebatados. O faraó ficou em desespero e disse: eu não posso mais com esse povo, saiam do Egito, eu dou a liberdade. Então, a partir desse fato, dessa liberdade espontânea, que o faraó, com muita boa vontade, libertou o povo hebreu por conta das pragas terríveis, Moisés institui uma Páscoa que deveria ser comemorada todos os anos. Todos os anos, cada residência judaica, naquela data do mês de Nissan, deveria fazer uma ceia, deveria matar um cordeiro sem mácula, deveria não quebrar nenhum osso desse cordeiro, assá-lo. E na ceia pascal, eles tomariam uma sopa amarga para lembrar os tempos amargos do Egito. Comeriam um pão de cevada, um pão sem fermento, o pão asmo, para que eles se lembrassem dos dias de sofrimento que foi a fuga às pressas do Egito, que não deu tempo fermentar o pão. Estabelece Moisés essa norma de fazer a Páscoa com rigidez. Aquele que não fizesse a Páscoa na data aprazada seria condenado à morte. Quem lê o livro Números, capítulo 9, vai perceber essa determinação de Moisés de matar, de exterminar qualquer cidadão que eventualmente se esquivou de fazer a Páscoa. Portanto, a Páscoa, a ceia pascal, não foi instituída por Jesus. A Páscoa veio do tempo de Abraão, do primeiro patriarca, mas ganhou força com Moisés e passou a ser instituída como norma rigorosa por Moisés após o povo sair do Egito. Então, vamos perceber que Jesus era em verdade judeu. Nasceu na Judéia, era judeu. Os seus seguidores, posteriormente, após sua morte,
tornaram-se cristãos por seguirem ao Cristo, mas o Cristo em si era judeu. Jesus, em sendo judeu, teria de obrigatoriamente fazer a Páscoa, por determinação da lei mosaica, e ai de quem não fizesse. Portanto, Jesus obedecia às leis mosaicas. Ele chegou a dizer: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Jesus não veio contrariar. E aí nós vamos perceber que Jesus, em todos os anos que esteve conosco, participou e fez a ceia pascal. A diferença acontece na última ceia que antecedeu sua crucificação. Houve uma pequena diferença. Se nós nos atentarmos, vamos saber que Jesus divide a ceia pascal em duas partes. A primeira parte, ele cumpriu todas as normas mosaicas. A segunda parte é a parte que ele faz a sua recomendação de amor aos apóstolos, aos discípulos. Jesus esteve conosco, trouxe-nos a mensagem de Deus para ser seguida por nós. Muitos não o compreendiam, e verdadeira multidão o acompanhava pelas ruas, uns desejosos de participarem de fenômenos, de verem seus parentes curados. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus fazendo suas preleções, e já era de tarde quando o mestre chama Filipe e diz: Filipe, o que é que temos para dar para esse povo que está com fome? Filipe olha para aquela multidão e imaginou que tinha mais de 10.000 pessoas. Disse: mestre, dinheiro a gente não tem para comprar pão. E é gente demais, Senhor, não tem nem como pensar em mitigar a fome desse povo. Jesus disse: Filipe, dá uma volta por aí, vê se você arrecada alguma comida, alguma pessoa que trouxe uma comida extra. Com pouco ele volta e diz: mestre, eu consegui 5 pães e 2 peixes, foi tudo que eu consegui. Mas o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão gigante como essa? Jesus diz: tragam os cestos vazios e coloquem aqui do lado. E pegou o pão e começou a partir o pão. Cada pão que ele partia, cada pedaço transformava-se em um pão inteiro. Voltava a ser partido o pão inteiro, e cada pedaço, outro pão inteiro se formava. E nisso foi se multiplicando os pães, se multiplicando de uma maneira quase que infinita. Horas depois, os apóstolos disseram: mestre, todos comeram e se fartaram. Ninguém quer mais, nem pão nem peixe. Recolha a sobra dos pães. E sobraram 12 cestos de pães, 12 cestos de pães. E eu fiquei comigo pensando, com meus botões, onde Jesus foi buscar esses pães?
Se os espíritos amigos do Cristo foram buscar na panificadora, foi um roubo. Não era justo. Mas nós sabemos que na origem da terra, quem semeou o nosso planeta com o trigo, com a vide, com o arroz, com o feijão, com o milho, foi sem dúvida os emissários de Jesus. Ele tinha a fórmula de como fazer trigo e mais facilmente como transformar o trigo em pão. Então ele multiplicou aquilo ali mediunicamente, retirando dos plantios que ele poderia refazer instantaneamente. E a grande multidão seguia Jesus com avidez. Dizia: mestre, nós comemos muito pão, estamos satisfeitos. Moisés foi maravilhoso, desceu maná do céu e nos alimentou. Jesus disse-lhes: Moisés alimentou o povo com maná, mas quem comeu desse maná voltou a ter fome. O verdadeiro pão do céu sou eu que estou trazendo, porque aquele que se alimentar do pão que eu estou trazendo, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Ficaram confusos. Como ele poderia dizer uma coisa dessas? E ele acrescenta: eu sou o pão da vida. É claro que nós todos temos discernimento, que nenhum de nós vai imaginar que Jesus seja um pão francês. Não. Um pão recheado, também não. Eu sou o pão da vida. Era o pão espiritual, ou seja, a mensagem de Jesus, em sendo digerida, assimilada, saciaria nossa alma para toda a eternidade. Quem se alimentar deste pão, jamais terá fome. Portanto, ele não estava falando do pão suíço, do pão integral, do pão de rosca, do pão doce, nada disso. Era da mensagem dele que era alimento. Era esse pão que Jesus falava. Era desse pão que ele se referia. Então Jesus olha para aquela multidão e começa a dizer: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai alcançar a salvação. Ficaram horrorizados. Foi uma fala muito dura. Foi muito difícil comer da carne e imaginaram numa posição de antropófagos devorando o Cristo. Mas é que a mensagem dele precisava ser digerida, assimilada, saciada a alma. Quem não comer da carne, não beber do meu sangue. Carne e sangue, dois símbolos. Carne representando a parte física, o sangue representando a parte espiritual. Nós precisamos alimentar tanto o corpo físico como a alma. O alimento tem dupla função. Tem que atender esses dois requisitos essenciais. E Jesus, ainda no capítulo 6 de João, disse para os apóstolos: podem seguir viagem, eu vou depois. Acontece que os apóstolos subiram no barco e partiram. Mas como? Como eu vou depois? Ele não tinha jet ski.
Ele não saía com asa delta. Momentos depois, viram-no caminhando, já ia passando do barco, apressadinho. Quem é aquele? Um fantasma? Só pode ser um fantasma andando sobre as águas. Era Jesus. Era Jesus. Então Jesus tinha um poder, a sua mensagem era alimento, e ele tinha um domínio sobre seu corpo de aparecer e desaparecer. Era um fenômeno que ele possuía, uma qualidade que ele possuía. Em certa ocasião, ele pregava no templo, e os fariseus revoltaram, pegaram pela sua roupa e disseram: vamos arrastá-lo, o senhor merece ser despedaçado, e levaram-no à força até o alto de um monte, e quando chegaram à beira do abismo para precipitá-lo, ele sumiu. Tem no Evangelho dizendo: e na hora de arremessarem o mestre, ele se misturou à multidão, saiu no meio da multidão e ninguém o viu mais. Ele tinha esse domínio sobre o efeito de materializar-se e desmaterializar-se, era uma propriedade que ele tinha. Mas esse dom mediúnico não era só de Jesus, algumas outras criaturas podiam também aparecer e desaparecer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, conta a história de Filipe. Filipe está com os outros apóstolos pregando, quando aparece a Filipe um espírito e diz: Filipe, nós estamos precisando de você agora, na estrada que liga Jerusalém a Gaza, uma estrada de 80 quilômetros. Vá até lá. Ele desaparece no meio dos apóstolos e aparece na estrada. Não diz no Evangelho em que quilômetro ele se encontrava nesse percurso de 80 quilômetros. Ele estava na estrada que liga Jerusalém a Gaza. E ele ia correndo a uma velocidade muito grande, porque ia acompanhando uma carruagem de um eunuco, um mordomo eunuco. Imaginemos, nós nos transportemos no tempo, imaginemos um carro puxado por cavalos em velocidade e aparece alguém ao lado caminhando ou flutuando, melhor dizendo, flutuando sobre o chão. E Filipe diz para o eunuco: o que é que o senhor está lendo? Eu estou lendo o livro de Isaías. Você está entendendo o que está escrito nesse livro? Não, não estou. Muito complicado. Fala no cordeiro que vai ser preso e levado ao matadouro, inocentemente ao matadouro, sem dar um só gemido. Que cordeiro será esse? Ele disse: eu explico a você. Eu vim convidado por Deus para lhe explicar isso. Então suba no carro. Ele sobe, conversa com o eunuco e explica que o cordeiro nada mais era do que Jesus. Era o Cordeiro de Deus, que iria ser entregue em sacrifício ao matadouro, ia ser morto, crucificado, e que foi crucificado, mas deixou sua mensagem eterna, e que ressuscitou no terceiro dia. O eunuco ficou feliz. Eu agora quero seguir essa doutrina que eu não conhecia. Então, Filipe desaparece da vista do eunuco, simplesmente desaparece.
e vai aparecer noutra cidade a 5 quilômetros de distância da cidade de onde ele se dirigia. Vai para Azoto. Instantaneamente vai parar em Azoto. Que fenômeno de transporte, de bilocação, transporte, fenômeno mediúnico extraordinário. Portanto, aparecer, desaparecer, transportar-se, não era privilégio só do Cristo, é um fenômeno mediúnico que pode ser extensivo a todos nós. Mas vamos à Páscoa. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus disse: eu quero ardentemente fazer a Páscoa com vocês. Eu quero ter uma conversa com vocês. Encaminha 2 apóstolos para que marquem o local onde vai ser celebrada a ceia. Quando chega o dia, Jesus cumpre o ritual mosaico rigorosamente. Terminada a ceia, na sua parte ritualística, em que se cantava os salmos de Davi, em que se declamava a história do povo hebreu, em que se mencionava o trabalho e o sacrifício de Moisés, o sofrimento pelo deserto, o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai, tudo isso era relembrado na Páscoa judaica. Após essa parte primeira, Jesus pega o pão, parte-o e diz: tomai e comei, este é meu corpo, isto é meu corpo. Pega o cálice, tomai e bebei, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que será derramado por vós, o sacrifício que vamos submeter. Tomai e comei, isto é meu corpo, se referindo ao pão. Quando antes nós comentamos que o pão que Jesus dizia, eu sou o pão da vida, não era pão de farinha de trigo. Eu sou o pão da vida, não era o pão cozinhado no forno, untado com banha, nada disso. Era a mensagem, o conteúdo de sua mensagem. Parte o pão de cevada e diz: tomai e comei, isto é meu corpo. Torre Pastorino, o extraordinário Carlos Torres Pastorino, ex-padre católico, ordenado em Roma, que na época que o Papa era Pio XI, ele presenciou a chegada de Mahatma Gandhi a Roma. E Mahatma Gandhi pediu uma audiência ao Papa Pio XI. E o Papa, quando soube que Mahatma Gandhi estava com trajes típicos da Índia, e não de terno, e não de gravata, e não de paletó, disse: não, com essa roupa indiana de turbante, essa tangazinha, eu não recebo. Carlos Torre Pastorino, a partir desse dia, que presenciou isso, deduziu para ele mesmo: se Jesus chegasse com a roupa típica da Palestina, com aquela sandália humilde, talvez o Papa também não o recebesse.
Por isso, não sou mais católico. E deixou a Igreja Católica. Tempos depois, tornou-se espírita. E deixou escrito uma série de livros fantásticos. No livro Sabedoria do Evangelho, no seu 7º volume, ele faz uma análise dessa frase de Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Diz Carlos Torres Pastorino que, desde o tempo dos egípcios, havia como que uma referência, um endeusamento, uma homenagem, um culto que se fazia ao trigo, por ser o alimento básico, um culto que se fazia à uva, por ser o alimento básico, que quando chegou na época do povo da Palestina, eles passaram a reverenciar não mais o trigo, mas o pão, não mais a uva, mas o vinho, porque o povo judeu percebeu que o trigo estava in natura e que o pão era o mesmo trigo massacrado, pisado, queimado, ido ao forno. Era o processo desgastante da evolução, era o sofrimento transformando a criatura. Portanto, era o simbolismo do pão que veio do trigo, que simbolizava a parte material, do vinho que veio da uva, simbolizando a parte espiritual. E diz Carlos Torres Pastorino que, em verdade, como aquele povo quase que só se alimentava de pão e de vinho, era o básico, os seus corpos eram feitos à base de pão e de vinho. Ou seja, e aqui eu trago um exemplo de uma senhora, de uma mãe, que cuidadosamente guardou todas as latas de leite em pó, que usara para fazer o mingau da criança, até o dia que a criança deixou de tomar leite em pó. Quando o garoto ficou grandinho, ela disse: meu filho, venha cá para o quarto. Mamãe, que montanha de lata é essa? Meu filho, isso aí é você. Isso aí de você tomou tudo isso aí, transformou-se em você grande. Você foi feito desse leite, você veio desse leite. Então Carlos Torres Pastorino faz uma ilação entre o alimento e a nossa existência física. Nós somos o resultado daquilo que nos alimentamos. E de tanto ingerirmos o alimento, mastigarmos, digerirmos, assimilarmos seus compostos químicos, os ossos crescem, a circulação se amplia, as células se multiplicam e nós crescemos. Nós, na verdade, não somos pão, não somos leite, não somos vinho, mas somos criaturas formadas pela transformação desses alimentos. Daí justifica-se, no entender de Torres Pastorino, ele dizer: tomai e comei, isto é meu corpo. Isto é meu corpo. No Evangelho, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz que recebeu diretamente de Jesus uma explicação detalhada da Páscoa, da ceia pascal, em que Jesus diz que separou a ceia em duas partes. A primeira parte em homenagem a Moisés, e a segunda parte ele repete a frase, pega o pão, parte e diz: isto é meu corpo, tomai e comei em memória de mim. Pega a taça e diz: tomai e bebei,
em memória de mim. Todas as vezes, o detalhe está aí, em 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz assim: não é toda Páscoa que é anual, mas toda vez que você botar na boca o pão, botar na boca o vinho, botar na boca o alimento, estará se reportando a mensagem de Jesus. E aí, nós passamos a entender que a posição espírita é uma posição de comemorar a Páscoa de Jesus, não anualmente, mas cotidianamente, todos os dias. Todas as vezes que botarmos uma porção de alimento na boca, precisamos agradecer a Jesus, que foi quem plantou, que foi quem semeou, que vivificou a natureza vegetal do planeta Terra. Portanto, a Páscoa espírita, a ceia pascal, para o espírita se dá, deve sempre se dar, todas as vezes que botarmos o alimento na boca, vibrarmos no Cristo, nos transportarmos e verificarmos de onde veio aquele alimento, o camponês, quem colheu, quem embalou, quem transformou pela indústria, quem trouxe até nós a energia cósmica ali presente, que deve ser assimilada no corpo e transformar nosso organismo para sobreviver. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho e lembrardes de mim, estarei fazendo a Páscoa. É esta a posição da ceia pascual para o espírita. Mas nós precisamos entender que a ceia pascual é uma parte, a ressurreição é a consequência. Ele avisa na ceia pascual que precisa se submeter ao martírio, ele é o cordeiro que vai ser imaculado. Moisés, 1250 anos atrás, instituiu matar o cordeiro para tirar o sangue. Agora Jesus disse: eu sou o cordeiro que vai ser entregue. Tomai e bebei, este é meu sangue que será doado, sacrificado por vós. Era o cordeiro que iria ser sacrificado. Era João Batista dizendo para Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro, ia ser sacrificado. Antes, ele alertou da proximidade da sua passagem para o além, e todos entraram em desespero. Não, mestre, que isso não te aconteça, nós vamos sentir tua falta. A ele Jesus disse: não se turbe vosso coração, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Quando um parente nosso desencarna, seja espírito ou não espírita, é um grande desespero, principalmente para os não espíritas, porque ele não dá notícia. O não espírita não acredita, nem sequer acredita na possibilidade de ele dar notícias para onde foi e como está. Quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, ele afirmou que iria morrer seu corpo, mas seu espírito iria permanecer entre eles. Daí porque ele assumia um compromisso de demonstrar que iria aparecer a eles. Eu irei ressuscitar no terceiro dia. Isso numa atitude importantíssima, porque era fundamental para aquela igreja embrionária
que se patenteasse a vida espiritual com o exemplo de Jesus. Ele precisava aparecer, ele precisava ser pego, apalpado, sentido, visto, para que a fé dos apóstolos não desvanecesse. Mas aí surgiu um problema crucial. O corpo de Jesus desaparece do sepulcro. Motivo: dado àqueles que imaginam que o Cristo ressuscitou com o mesmo corpo carnal, alegando o corpo físico sumiu do sepulcro, portanto, foi esse corpo morto e crucificado, chicoteado, espisoteado, cuspido, que ressurgiu. Mas nós, espíritas, sabemos que quem ressuscitou, quem ressurgiu, quem apareceu, quem materializou-se, foi o perispírito de Jesus. E se foi o perispírito de Jesus, aonde se escondeu o corpo? E por que o corpo sumiu? Nós dissemos e exemplificamos que desaparecer seu corpo e fazê-lo aparecer era propriedade que Jesus podia fazer a qualquer momento. Citamos o exemplo de Filipe, que no caminho de Jerusalém, ele apareceu a um eunuco e desapareceu, e ainda apareceu novamente em outra cidade, a 5 quilômetros de distância, em Azoto. Então aparecer e desaparecer não era nada impossível. O que aconteceu foi o seguinte: Jesus sabia que ia ser crucificado, sabia que ia ser colocado no sepulcro, sabia que se ele deixasse o corpo lá no sepulcro, Herodes, Pilatos, os sacerdotes iriam retirá-lo, exibi-lo de público, quem sabe esquartejá-lo, desmoralizar os seguidores, destruir uma igreja, uma religião nascente, ridicularizando o mestre. Olha o cadáver. Ainda que Herodes não roubasse o corpo de Jesus, não poderia esse fato ter acontecido com os apóstolos. Como os apóstolos roubar um corpo protegido por uma guarnição fortemente armada de romanos? Era impossível. E depois, ainda que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, haveria sempre alguns, entre eles, interesseiros. No pé de ouvido: olha, se você me der um dinheirinho, eu lhe vendo a unha da mão de Jesus. Eu tenho o olho direito para lhe vender. É uma fortuna. Ia se fazer negócios com o corpo de Jesus. Vender unha, pé, tornozelo. Iria fazer aquilo que o rei Luís IX de França fez quando comprou uma coroa por uma fortuna incalculável em ouro, porque diziam que era a coroa que Jesus havia usado quando foi crucificado. Ou seja, muitos corpos iriam surgir sob a alegação que era de Jesus, e muitos dedos, mãos, pés do Cristo seria vendido. Então Jesus achou de por bem desmaterializar seu corpo que estava no sepulcro e fazê-lo aparecer noutro sepulcro, onde tranquilamente ninguém procurava, e lá se decompôs naturalmente. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: semeia-se corpo animal. O que é semear? Semear é pegar a semente, cavar um buraco e enterrar. Semeia-se corpo animal, é enterrar um corpo. Ressuscita corpo espiritual, ou seja,
quando nós morremos e vamos ser sepultados, é a semente colocado numa vala. E ressuscita o quê? Aquele corpo? Não. Ressuscita o corpo espiritual. Diz Paulo, uma coisa é corpo espiritual, outra coisa é corpo material. Então não há qualquer dúvida que o que ressurgiu de Jesus era corpo espiritual. O corpo material foi trasladado por Jesus para apodrecer, para decompor-se no outro túmulo que ninguém jamais descobriu. Evangelho de João, capítulo 20. Era a madrugada do domingo da ressurreição. Pedro diz para João Evangelista: está amanhecendo o dia, vamos ao sepulcro? Vamos. E saíram correndo para o sepulcro. João Evangelista era novo, era um rapazinho, saiu correndo mesmo. E Pedro, que era mais idoso, puxando uma perna, devagarinho, diz que corrida de velho é choto, né? Foi bem devagarinho, chegou depois, e constataram que lá no sepulcro o corpo não estava mais. Jesus, que não era bobo coisa alguma, desmaterializou o corpo e materializou no outro canto. Voltaram entristecidos, o corpo de Jesus sumira. Maria Madalena estava próximo, não voltou para casa e ficou chorando. Até que, clareando mais um pouco o dia, ela percebeu que dentro do sepulcro que estava aberto, havia dois anjos. Ela olha para aqueles anjos e eles perguntam: por que, jovem, você está chorando? Por causa do corpo do meu mestre. Eu vim para jogar perfume no corpo dele e o corpo desapareceu. Mulher, estás procurando Jesus no lugar errado. Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Venha ver, não tem mais nada aqui, ele já ressurgiu dos mortos. Então ela se volta e depara-se com um jovem, muito belo, bem mais moço do que Jesus, e ela não conhece que era o próprio Jesus, rejuvenescido, sem nenhuma marca de cravo, nem da coroa de espinhos, nem do martírio, nada, era um jovem belo, perfeitamente limpa a sua pele. Ela olha para ele, não conhece que é Jesus, e lhe diz: o senhor por acaso é o jardineiro que toma conta do sepulcro, das flores aqui ao lado? Por favor, eu estou procurando o corpo de Jesus, meu mestre amado. E Jesus olha para ela, que ela não conheceu, e diz: Maria. Com aquela entonação melodiosa que ela conhecia, e pelo tom de voz, ela cai aos pés de Jesus e diz: Rabone, Rabone, mestre querido. Quis abraçá-lo, quis puxar pela roupa. Ele disse: não me toqueis, Maria, ainda. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Mas vai, diz a meus irmãos, que eu ressuscitei. Como é que dizem? Que quem ressuscitou foi o corpo chagado, chicoteado, mutilado, espezinhado. Como é que pode, se ela não o reconheceu? Será outra pessoa? Ou é porque estava materializado o corpo espiritual, sem nenhuma mancha, sem nenhuma chaga, sem nenhuma marca? Portanto, por 40 dias Jesus aparece repetidas vezes no meio dos apóstolos, e nenhuma delas eles identificam imediatamente Jesus, porque achavam algo diferente.
Esse algo diferente é porque se tratava do corpo espiritual de Jesus. No caminho de Emaús, seguiam 2 apóstolos. Era de tarde. Iam caminhando e lá à frente avistaram alguém e disseram: nós vamos nesse sentido, você quer acompanhar a gente? Eles: quero. E saíram conversando os 3. E aquela pessoa estranha disse: vocês estão conversando sobre quê? Sobre a crucificação. Que crucificação? Mas como é que você não sabe? Todo mundo sabe a crucificação, o Cristo. O nosso mestre foi crucificado. Era Jesus, eles não conheceram. Conversaram por horas seguidas, durante o trajeto para Emaús, e não reconheceram Jesus. Quando chegaram à boca da noite, disseram assim: o senhor parece uma pessoa de bem. Quer um conselho? Não siga a viagem mais não. Isso aconselhando Jesus. Siga mais não. Fique conosco aqui nessa hospedagem, vamos comer um pouco, nos acomodar, porque tem muito assaltante à noite por aí. O senhor é uma pessoa de bem, nós estamos reconhecendo. Não faça isso, fique conosco. Eu vou aceitar o convite. Era Jesus, eles não conheceram. Entraram, pediram comida, veio a sopa, veio o pão. Quando Jesus pegou o pão que partiu, eles identificaram: era Jesus, mestre. Jesus desapareceu. Como é que era o mesmo corpo se ele desapareceu? Se era o mesmo corpo de carne e osso, por que não continuar com os apóstolos? É porque era o corpo espiritual. Jesus está nos nossos corações. As aparições de Jesus é um testemunho de que a vida continua. E nós precisamos comemorar a Páscoa visualizando na nossa alma um Jesus espiritual, um Jesus sublimado, um Jesus cheio de luz, um Jesus sem chagas nem manchas, um Jesus perfeito e pleno, pronto a nos socorrer. Um Jesus amoroso. Para nós espíritas, a ressurreição de Jesus dá-se todos os dias, em todos os momentos da vida, que nós pedirmos, implorarmos a sua presença, e Ele estará sempre a nos abençoar. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre.